Já pensou se um asteroide, de fato, vem em direção à Terra e derruba tudo? Destruindo nossa vida, nossa casa, nossa existência? A gente fala sobre a extinção dos dinossauros e ela teve a ver com a queda de um asteroide. Ou foi um cometa? Ou foi um meteorito? Ou foi um meteoroide? O que de fato causou a extinção dos dinossauros? Qual a diferença desses elementos? O que é esse corpo celeste que a gente chama de asteroide? O que é esse corpo celeste que a gente chama de meteorito, meteoro, meteoroide? E como isso pode nos afetar? Do que são constituídos esses materiais? É sobre isso que a gente vai falar então. Galera, qual é a diferença de fato entre um asteroide, um cometa, um meteoro e um meteorito? Recentemente a gente viu o filme, pelo menos a gente deu a dica aqui para você inclusive assistir, o filme Não Olhe para Cima. E ele falava um pouco de um corpo celeste que estaria vindo em direção à Terra e poderia colocar fim à vida humana aqui, como acabou de fato acontecendo algo semelhante. Não é bom dar spoiler, né? Mas a ideia era essa. Mas aquele corpo celeste lá, ele é o quê? Ele é um cometa, ele é um meteoroide, ele é um meteorito, O que é aquilo? O medo de que um cometa atinja novamente a Terra tem permeado o imaginário da população mundial há séculos. Esse fenômeno astronômico, porém, não é o único que pode afetar o nosso planeta. Asteroides, meteoroides, meteoros e meteoritos são outros corpos celestes que podem se chocar com a Terra, o que não é raro de acontecer. Cerca de 40 mil toneladas de rochas espaciais descem ao mundo a cada ano, principalmente na forma de poeira e de pequenos meteoritos. A última vez que um grande corpo celeste de fato atingiu a Terra causando grande destruição foi em 1908, quando um asteroide com aproximadamente 50 metros de diâmetro explodiu no ar sobre a região de Tunguska, lá na Sibéria, destruindo uma floresta de cerca de 2.000 km². A recente queda de um meteorito sobre a região dos Montes Urais, recente, entre aspas, foi em 2013, na Rússia, representou apenas uma fração de toda essa magnitude. Fenômenos assim podem ocorrer e ocorrem a cada década e costumam inclusive atingir áreas despovoadas e também povoadas. Galera, não há como determinar a queda de um meteorito, quando ele vai cair, e é impossível prever aonde vai cair de fato. Mas nós temos uma coisa positiva. Não há registro de que alguma pessoa tenha sido de fato morta devido à queda de meteoritos vindo do céu. Existem relatos de que um cachorro teria morrido em 1911, que um garoto foi atingido em Uganda em 1992, porém não ficou gravemente ferido. A maior parte da superfície terrestre, na verdade, não é habitada por humanos. Então essas rochas espaciais elas tendem a cair sobre as áreas que são mais desoladas ou sobre os oceanos mesmo. O que são asteroides e o que são cometas? Qual a diferença de um para o outro? Um asteroide é um corpo rochoso composto por minerais e metais que orbitam o sistema solar. Já o cometa é uma bola de poeira e gelo, que embora contenha também rocha na sua composição, que se forma no cinturão de Kuiper ou na nuvem de Oort, regiões externas do sistema solar. Essas pedras de gelo são atraídas pela gravidade dos maiores planetas. Normalmente, os asteroides ficam em órbitas bem definidas e estáveis, concentrado entre as órbitas de Marte e de Júpiter. Essa região é conhecida como cinturão de asteroides. Como um formato irregular, a maioria dos asteroides tem cerca de 1 km de diâmetro, mas alguns podem chegar até a centenas de quilômetros. Asteroides de diversos tamanhos, inclusive, já atingiram a Terra. Asteroides que vão de tamanhos tão variados que podem ir de 20 metros até 900 quilômetros de diâmetro. E sim, assim como no filme, pode sim destruir, por fim, a vida humana no nosso planeta. Estima-se que o asteroide, que teria liquidado os dinossauros, ele possuía cerca de 10 km de diâmetro. Ao todo, a NASA, que é a Agência Espacial Americana, ela classifica mais de 4.700 objetos próximos da Terra como potencialmente perigosos. Nessa conta entram todos os bólidos espaciais maiores que 100 metros de diâmetro, suficientemente grandes para resistir à entrada na atmosfera terrestre e de órbita relativamente próxima do nosso planeta. Os cometas também orbitam o Sol, mas têm órbitas muito maiores do que a dos asteroides, que geralmente são órbitas mais elípticas. Conforme os cometas se aproximam do Sol, a energia solar começa a evaporar o gelo, emitindo gases e poeira e assim criando a sua cauda, uma característica muito comum dos cometas. Alguns têm órbitas regulares, mas outros são vistos apenas uma vez. Um dos cometas mais famosos é o Halley.
ele foi identificado como um cometa periódico em 1696 por Edmond Halley, que inclusive deu nome a ele. Aproximadamente a cada 76 anos, o cometa Halley ele orbita em torno do Sol. Sua próxima aparição está prevista para dia 29 de julho de 2061. Um dia no seu calendário para você poder estar observando o cometa Halley de mais perto. Meteoros, meteoritos e meteoroides. O que são isso? Meteoros, meteoritos e meteoroides. Meteoroides são pequenas pedras ou pedaços de metal que viajam pelo espaço. Os astrônomos os definem como corpos celestes que orbitam o Sol e têm menos de 10 metros de diâmetro. Rochas espaciais de tamanho maior, até 1000 quilômetros, que ficam conhecidas como asteroides. Então, para deixar claro, os asteroides são maiores. Os meteoroides são pequenos, são menores. E os meteoros? Os meteoros são flashes de luz que ocorrem quando o meteoroide ele queima e se desintegra na atmosfera da Terra, criando o que popularmente conhecemos como estrela cadente. Então, aquela estrela cadente que você observa é um meteoro ou um meteoroide entrando na órbita da Terra, se desintegrando e formando aquela luz que a gente chama de estrela cadente. Os meteoritos são pedras que, diferentemente do meteoro, sobrevivem à entrada na atmosfera e chegam ao chão. Então, os meteoritos podem sim ser colocados em museus, já que eles são meteoroides que conseguiram entrar, não se desintegraram por completo e chegaram até a superfície terrestre. Foi um meteoroide que virou um meteorito que atingiu a Rússia no dia 15 de fevereiro de 2013 e que provocou uma explosão, provocou a quebra de algumas vidraças e inclusive foi registrado aí no YouTube com várias informações. Então, galera, aquilo que a gente vê no filme é algo que pode acontecer de fato. A gente tem quase 5.000 objetos orbitando ao redor da Terra e que podem, em algum momento, aparecer para a gente aí e provocar, de fato, a destruição, a extinção da vida humana e de qualquer tipo de vida aqui no nosso planeta. Então é importante ficar atento ao céu. Vamos olhar para cima, galera, que é importante pra gente. Se você ficou aqui até agora é porque você gosta desse tipo de conteúdo, então vou fazer aquele convite. Se inscreve no canal, ativa o sininho, vá lá também no Geografia em Pauta, tem várias plataformas de streaming aí para você poder estar acompanhando também o Geografia em Pauta no podcast, tá bom? Deixa o convite, daqui a pouco a gente volta falando um pouco mais de geografia pro seu dia a dia. O professor Roger dá tchau e até daqui a pouco. Fui, galera. Valeu!